Vou cumprimentar rapidamente aqui a doutora em História Árabe, pesquisadora e professora no Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, a USP, Arlene Clemecha. Professora Arlene, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Tudo indo, professora. Não dá para dizer que está tudo bem diante dessa situação triste que a gente vem enfrentando no mundo, não só aqui no nosso país, mas especialmente lá em Gaza, né, professora? E eu queria fazer o papo justamente nesse sentido, porque desde outubro de 2023 o mundo assiste a uma escalada sem precedentes na violência do Estado de Israel contra o povo palestino lá em Gaza. O que se iniciou como pretexto de responder aos ataques do Hamas rapidamente se transformou em uma ofensiva militar de dimensão catastrófica. Bairros inteiros reduzidos a escombros, hospitais bombardeados, acampamentos de refugiados alvejados e mais de 50 mil mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo as estimativas. Trata-se não apenas de uma guerra, mas de um projeto sistemático de extermínio, de deslocamento forçado e destruição das condições mínimas de vida em Gaza, que muitos especialistas já classificam como um genocídio em curso e tentativa de limpeza étnica. Esse massacre, professor, é viabilizado pela cumplicidade ativa de grandes potências ocidentais, em especial os Estados Unidos, que fornecem armamento, abertura diplomática e apoio incondicional ao regime sionista. O silêncio cúmplice da União Europeia e o bloqueio de qualquer tentativa de responsabilização nas instâncias internacionais evidenciam a lógica imperialista que rege o tratamento da questão palestina. Uma vida árabe não tem o mesmo valor que uma vida ocidental. É nesse contexto que embarcações civis, como a Flotilha da Liberdade, tentam, com enorme coragem, romper o cerco de Gaza e para levar alimentos, remédios, solidariedade concreta à população sitiada. Mas uma dessas embarcações, no último domingo, foi interceptada pela Marinha israelense em águas internacionais, tendo entre os seus 12 tripulantes a ativista sueca Greta Thunberg e também o Thiago Ávila, brasileiro, comprometido com a causa palestina até o pescoço, em um ato de pirataria de Estado que, mais uma vez, não provocou qualquer reação significativa dos organismos multilaterais. Diante disso, professora, eu pergunto como é que a senhora interpreta esse sequestro da embarcação da Flotilha da Liberdade, o Marco Madeleine, no contexto da ofensiva genocida em curso contra o povo palestino? Qual o significado político e histórico de impedir até mesmo a chegada de ajuda humanitária por via marítima? Anderson, foi um ato ilegal, né? Foi um ato, como você falou, de pirataria, foi um ato absolutamente legal, porque o Madeleine, o barco da Flotilha da Liberdade, estava navegando em águas internacionais, estavam, portanto, no seu direito legítimo, protegido pela lei internacional, não poderiam ter sido abduzidos, sequestrados, levados daquela forma. Só que o mundo até hoje não reagiu às ilegalidades israelenses, ou seja, a gente ainda está por ver qual vai ser a consequência, a história vai dizer. Na verdade, muitos avaliam que em algum momento o Estado de Israel vai ter que responder por esses atos de violações da lei internacional, mas esse momento só vai chegar quando houver uma nova correlação de forças mundial. Dentro da ONU, né, os Estados Unidos hoje blindam o Estado de Israel de todo tipo, de qualquer tipo de, na verdade, responsabilização por seus atos. Portanto, não é a primeira vez que Israel faz isso, ele sabe que ao fazer não irá responder por esse ato, sequer está respondendo ainda pelo ato de, segundo os termos da Corte Internacional de Justiça, provável genocídio. E sendo avaliado como provável genocídio mais de um ano atrás, portanto é um claro genocídio, mas tendo sido oficialmente, formalmente avaliada dessa forma a ofensiva israelense sobre a faixa de Gaza, isso significa que o mundo tem, na verdade, a responsabilidade de fazer com que isso não perdure, que essa situação de provável genocídio não vá adiante. E nada é feito, né? Na semana que passou, os Estados Unidos vetaram mais uma resolução de permanente cessar-fogo na faixa de Gaza. Simplesmente. Então, diante disso, Anderson, quer dizer, é só mesmo a sociedade civil pressionando os seus governos, os estados nacionais, a que atuem
fora do escopo da ONU, sem depender desse escopo da ONU. E a Flotilha da Liberdade é mais uma violação dentro delas. Mas a importância dessa flotilha é chamar atenção. Então, eles sabem, e essa né, o grande trunfo que essa flotilha teve, né, tem ainda, é que chamou atenção para o caso, chamou atenção para o cerco ilegal. Vejam, Israel chamou essa flotilha de barco selfie. E claro que os ativistas, sabendo disso, o tempo todo estavam dizendo, olha, a história não somos nós, a história é a faixa de Gaza. Mas eles direcionaram, sim, atenção para o cerco ilegal, ou seja, um cerco que eles não conseguiram furar, um cerco que é ilegal e eles ilegalmente abduzidos. Então, é muito grande, sabe, a importância dessa flotilha, não é menor, não é um barco de selfie, como o governo israelense tenta dizer para desqualificá-los, né, de forma alguma. É uma atitude, na verdade, muito corajosa e honrável, né? E que agora se soma à marcha, porque tem um comboio, né, chegando no Cairo, no dia 12 agora de junho, daqui a 2 dias chegam no Cairo, vindo lá da Tunísia, chegam no Cairo, onde vão chegar outros ativistas internacionais, aliás, ontem soube que um brasileiro, pelo menos um, estará junto, e esse comboio irá daí marchar a pé, né, para a fronteira, não sei exatamente qual percurso fazem a pé, né? Onde é que deixam os ônibus e partem a pé, mas vão chegar a pé na fronteira com a faixa de Gaza, ali no posto de fronteira de Rafah, milhares de pessoas. Então, tem a flotilha, tem a marcha, são os povos do mundo dizendo não. E isso é crucial, Anderson, porque na história, tudo bem, historicamente, né, as brigadas internacionais na Guerra Civil Espanhola foram derrotadas, o fascismo venceu naquela ocasião, mas ficou mais difícil, mas mostrou a mobilização mundial. Em outros momentos históricos, a mobilização mundial teve efeitos. A Revolução Russa, no século XX, foi o principal exemplo de uma mobilização popular que tem seu efeito, que vence, né, que foi vitoriosa. Mas mesmo não sabendo se seremos ou não os povos do mundo vitoriosos em acabar com o cerco e com o genocídio, a gente precisa agir, porque não agir é aceitar que, inclusive, os modelos empregados na faixa de Gaza sejam expandidos e replicados em outras partes do mundo. O que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos? Que repressão é essa? Que repressão? Uma jornalista que leva um tiro na perna dos oficiais ali de repressão contra as manifestações imigrantes, são modelos de controle populacional que há muito tempo são testados em territórios ocupados em Israel e exportados para o mundo. Aliás, antes dos modelos de controle e clausura populacional serem testados nos territórios ocupados palestinos, foram testados em Israel propriamente dita contra a população palestina israelense de 48 a 67, aí de 67 em diante passaram a ser empregados e aprimorados nos territórios ocupados. São sistemas de controle que são vendidos para governos, para empresas, para fábricas. A gente está falando de um grau de capitalismo absolutamente bárbaro a que se chegou, que está destruindo o homem, a natureza, tudo ao seu redor. Então, isso precisa ser combatido na raiz. E o combate ao cerco e ao genocídio em Gaza é parte disso. Não tenha dúvida, é um negócio inacreditável que acontece tanto nos Estados Unidos, agora com essa ameaça, inclusive, de uma guerra civil por lá, diante dessa postura do Donald Trump com os manifestantes, os imigrantes lá em Los Angeles, mas especialmente, principalmente, essa situação em Gaza, esse genocídio do povo palestino que a gente já vem acompanhando desde lá do início do processo. Em 2023, aqui no nosso programa, a gente vem trazendo diariamente os diálogos aqui a respeito desse tema. Enfim, professor, eu queria falar mais especificamente sobre a situação do Thiago Ávila. Thiago Ávila, um ativista brasileiro que integra essa flotilha da liberdade, estava no barco que foi sequestrado pelo Estado sionista no último domingo. Ele gravou uma série de vídeos ali ao longo no momento em que a embarcação estava se aproximando ali de Gaza, enfim, falou ali que o exército de Israel, que a marinha, na verdade, israelense, estava ali em torno do barco da Flotilha da Liberdade. Enfim, agora o Thiago Ávila, depois de ser capturado, surgiu a notícia de que ele seria enviado de volta aqui para o nosso país. Ele estaria no aeroporto lá em Israel para retornar ao país. Mas isso ontem à noite. Agora de manhã,
a gente tem essa notícia que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. Ativista Tiago Ávila fica detido em Israel por não assinar. Eu vou ler aqui a manchete. Ó. Capturado pela Marinha Israelense a bordo do barco Madeleine, Tiago Ávila e outros ativistas tentavam levar ajuda humanitária para Gaza. O ativista brasileiro, 38 anos, capturado nesta segunda-feira pela Marinha Israelense junto à ambientalista sueca Greta Thunberg e outros militantes a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza, está preso em um centro de detenção por não assinar os documentos de deportação necessários para deixar a região. Matéria aqui do Metrópolis, o site Metrópolis, que a gente está repercutindo aqui no nosso programa. A partir dessa situação, o Itamaraty estava em diálogo lá com as autoridades israelenses justamente para trazer o Tiago Ávila de volta ao país, mas parece, por essa notícia, que ele se recusou aí a assinar esses documentos de deportação. A partir disso, eu quero deixá-lo à vontade para falar sobre a situação do Tiago Ávila, mas especialmente sobre a postura do governo brasileiro diante desse processo. O Itamaraty, logo depois, no iniciozinho da manhã de segunda-feira, soltou uma nota condenando essa interceptação do Madeleine, exigindo a libertação dos ativistas presos. Mas o presidente Lula não tomou ali uma posição mais firme contra essa postura do Estado sionista de Israel, nem mesmo considerando que há um brasileiro entre os sequestrados. Minha pergunta: o que é que justifica esse silêncio do presidente Lula em relação ao episódio, principalmente a manutenção das relações diplomáticas e comerciais com o Estado sionista diante dessa tentativa de limpeza étnica em curso, professora? Situação do Tiago Ávila e o silêncio do governo brasileiro. Anderson, veja, o Brasil não pode, na verdade, romper relações diplomáticas, a meu ver, mas precisa romper relações comerciais. Ou seja, romper relações comerciais. É ponto a ponto, item a item, não precisam nem ser todos de uma vez, né? Mas tem uma importante exportação de petróleo via Shell, é comprado pela Shell que leva para Israel, tem a exportação de minerais e tem exportação de carne bovina e soja, são os principais produtos, os principais itens. Por que eu digo que não pode o governo simplesmente romper relações diplomáticas? Porque temos brasileiros em Israel, em situação crítica. Tem o Tiago Ávila agora, e sim, né, o Itamaraty está intercedendo, a maneira de atuar não é fazendo alarde mesmo, mas sim, estão intercedendo. Agora, além do Tiago Ávila, tem mais de uma centena, eu não tenho exatamente o número certo, mas tem muito brasileiro, relativamente, muito brasileiro preso em prisão israelense. Inclusive, morreu um jovem, o Walid, faz, acho que coisa de 2 meses, não me lembro a data, e nós fizemos uma discussão, um programa online sobre isso no Centro de Estudos Palestinos da USP, está no nosso YouTube, para quem quiser assistir essa sessão, com a advogada Maíra Pinheiro, com 2 especialistas em direitos humanos palestinos de Israel, de organizações super importantes lá, então, organizações palestinas de direitos humanos. Então, assim, romper relações diplomáticas é deixar de ter a possibilidade de interceder caso a caso na proteção de cidadãos brasileiros em situação crítica em Israel. Portanto, não é isso, na verdade, o que a gente precisa. O que precisa é outro tipo de recado. Isso também não vai fazer diferença para Israel, né? Aliás, o Brasil está sem embaixador, mas tem o corpo diplomático, né? Tem toda a chancelaria, mas não o embaixador, porque ele foi humilhado num caso bem escandaloso, né? Para nós, pelo menos, se não para eles, porque eles não estão nem aí. Mas as relações comerciais é que vão dar o recado, porque é aí que a economia, que já está muito fragilizada, porque já tem toda uma saída de capital de Israel, por causa dessa situação, já tem muito investidor que está com receio de continuar investindo e está tirando empresa, tirando investimentos, tirando fundos de Israel, então já tem uma economia bastante fragilizada. Ao passo que os países forem rompendo ou suspendendo, parando pontualmente as suas relações comerciais, que é perfeitamente possível, isso não vai infringir lei nenhuma, lei local, nacional, nem internacional, pelo contrário, vai se colocar ao par da lei internacional, isso irá ser sentido. É aí
que Israel irá sentir a pressão, só aí. E aí, a movimentação interna que está acontecendo dentro de Israel, né, com as manifestações crescendo contra o genocídio, porque até então, até esse momento, passado 1 ano e meio de genocídio, as manifestações em Israel eram por questões somente, não que isso seja pouco, mas eram em relação aos reféns, né? As manifestações não eram contra o genocídio, mas agora não. Agora a gente vê uma onda crescente de manifestações contra o genocídio, importantíssimo que elas estejam acontecendo agora, né? Ainda bem, finalmente, mas estão acontecendo. Então, isso vai também ajudar essas manifestações internas a pressionarem o seu governo para que essa situação mude. E mais, a gente vê uma situação interna israelense possivelmente à beira de uma guerra civil mesmo, ou seja, de um distúrbio bem importante, bem profundo. Então, esse é o momento, Anderson, finalmente, né, em que parece que as coisas se mexem, e seria importante o governo brasileiro se colocar de acordo com o fato de que as coisas estão se mexendo mundialmente e suspender comércio, suspender a venda de petróleo, suspender a venda de minerais, carne bovina, soja, onde puder. Né? Em primeiro lugar, um depois do outro, não precisa ser tudo de uma vez. O Brasil tomou algumas ações importantes, acho que não é de se esquecer a suspensão da compra de obuseiros, né, o assessor especial Celso Amorim se colocou à frente disso para barrar a importação dos obuseiros de Israel, mas foram poucas, porque o próprio PT é dividido nessa questão. Né? Você tem, por exemplo, o senador Jacques Wagner com uma posição que é de estreitamento de relações. Fora do PT, você tem o governo de São Paulo, que está prestes a realizar uma feira tecnológica com Israel. Foi apresentado um PL dentro da LESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a favor da realização de uma feira tecnológica e trocas de pesquisadores e tecnologia no meio de um genocídio, sabe? Então, não é uma questão de ser contra Israel, sabe? Não é mesmo. É uma questão seguinte: se tem um genocídio, então, e o mundo não consegue parar esse genocídio, e a ONU está paralisada, os países têm que atuar. Os povos, os governos municipais, estaduais, federais, todos têm que atuar, porque são pessoas que estão morrendo, Anderson, e muito, né? Muito. É um terror assim sem fim. E essa fome. Né? Então, no dia, se não me engano, foi 24 de maio, que uma médica palestina saiu para trabalhar e recebeu a notícia do hospital onde ela estava que 9 dos seus 10 filhos tinham sido mortos. O nome dela é Alaa An-Najjar. 9 dos seus 10 filhos mortos, quando ela estava trabalhando no hospital. E o seu marido, gravemente doente, veio a falecer uma semana depois. O que é isso, Anderson? O que é isso, né? As pessoas estão morrendo às dezenas de milhares em Gaza. A grande verdade é essa, já há muito tempo. Esse processo, obviamente, que se ampliou a partir ali daquela situação envolvendo o ataque do Hamas àquela festa lá em Israel, enfim. Mas esse processo de genocídio já vem se dando desde o século passado. A grande verdade é essa. Professora, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu preciso abrir aqui daqui a pouquinho a transmissão lá dos depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Eu queria focar especialmente na postura do presidente Lula, o presidente da República, que vira e mexe, fala sobre esse genocídio palestinos, mas não toma uma atitude mais efetiva, no sentido de romper relações comerciais, que sejam, não diplomáticas, a senhora explicou aqui os motivos, mas de não romper relações comerciais, pelo menos com o Estado sionista de Israel, que justifica essa postura de um presidente que critica ou que condena e denuncia o genocídio, mas não age nesse sentido. Então, Anderson, veja, o governo precisa parar de atrelar o conflito no Oriente Médio à política interna, nacional. O Brasil está dividido. A direita brasileira está em franca ascensão, a gente sabe disso, mas não vai ser. E a direita brasileira usa essa acusação, esse recurso, né, de acusar o governo de ser pró-Hamas, coisas que não absolutamente infundadas, né, mas para realmente estigmatizar, né, a imagem do PT, da centro-esquerda brasileira. Ou seja, os progressistas são descritos como pró-Hamas, pró-terrorismo, essa coisa toda bobagem. Pois é, não dá para o governo pautar sua conduta internacional por essa situação interna. Sabe por quê? Porque não vai adiantar.
O governo pode não fazer nada em relação à Palestina e ainda vai ser criticado internamente dessa forma. Vejam só, na campanha do Boulos, ele não falou um ar sobre a Palestina, passou 1 ano, 2, sem falar nada, pelo menos 1 ano sobre a Palestina, e mesmo assim teve o boneco dele na Paulista com a camiseta do Hamas. Absurdo, falso, é calúnia, é difamação, porque não é verdadeiro, né? E não adianta, portanto, o governo pautar sua atitude, ação lá, em função desse racha interno, né, do crescimento da direita dentro do Brasil e o crescimento do setor evangélico na política. E a gente sabe que o setor evangélico é doutrinado, não todo ele, mas em parte, boa parte, a apoiar o sionismo porque acredita que isso faz sentido na sua visão religiosa do mundo, né? Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte: o governo não vai ganhar nada se pautar a ação no Oriente Médio em função da política interna. Primeiro. Então, o que pode ajudar o governo a tomar a dianteira internacionalmente naquilo que é justo pelos direitos humanos e pela paz mundial? Isso sim irá colocar o Brasil numa nova plataforma, irá lançar o Brasil numa plataforma mundial lá em cima. E isso poderá, no final das contas, ter sim um efeito positivo internamente nesse racha direita-esquerda ou centro-esquerda, centro-direita, centro-extrema-direita, que hoje tanto preocupa no Brasil e preocupa no mundo inteiro, porque é uma tendência mundial que a gente está vendo. Então é isso. E outra coisa, esse racha também está dentro do PT. Também o partido que está no governo, liderando esse governo, também tem esse racha interno, mas não dá mais para pautar a política interna, né, ou melhor, a atuação externa pela política interna. Tem que descolar e lançar o Brasil na liderança mundial. Isso vai ser assim um logro imenso para o Brasil. Vai colocar o Brasil em outro patamar mundial, com consequências boas aqui dentro. É o que a gente espera, acima de tudo, uma atitude responsável por parte do governo nesse sentido de condenar e de, acima de tudo, romper relações comerciais com os Estados Unidos de Israel. Muita gente aqui comentando, falando aqui da venda de petróleo do Brasil para Israel, que já se dá há muito tempo aqui. Ó, o perfil CH Hello diz aqui: o sujeito denuncia o genocídio e vende combustível usado pela máquina de guerra. Isso não é coisa de gente séria. Professora Arlene Clemente, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre pela primeira vez. Muito obrigado por esse papo. Espero que na próxima oportunidade a gente tenha mais tempo para tratar aqui desse tema de enorme profundidade, que é esse genocídio em curso lá no Oriente Médio do povo palestino em Gaza. Muito obrigado pela sua presença e que essa situação envolvendo a Flotilha da Liberdade, de uma vez por todas, abra um horizonte de mudança nesse quadro que se coloca em relação ao morticínio de palestinos. A gente já precisa, acima de tudo, como a senhora trouxe muito bem aqui para a gente, que os povos tomem atitudes no sentido de condenar e de colocar o Estado sionista de Israel, especialmente a figura de Benjamin Netanyahu, nessa posição de genocida. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, professora. Obrigada, Anderson. Prazer. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com a professora Arlene Clemente. Ela é professora, doutora em História Árabe, pesquisadora e professora no Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, a USP.